Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com vocês. Vamos fazer uma reflexão em Zacarias capítulo 14, versículo 9. O texto diz o seguinte: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Eu quero começar lhes dizendo que isto é uma profecia. Observem que o texto inteiro desse versículo está pronunciando os verbos no futuro. Está dizendo, primeiramente, que o Senhor será rei sobre toda a terra. Ele vai ser rei, algo que vai se concretizar. Depois diz, naquele dia, um será o Senhor. E depois ele continua, terminando o versículo, e um será o seu nome. O profeta Zacarias, ele foi usado por Deus para proferir oráculos, para profetizar sobre o povo de Israel. Mas aquelas profecias para o povo de Israel e para os judeus, elas eram válidas não apenas para aqueles dias, elas ainda estão válidas para hoje e vão valer para o futuro. Eu digo isso porque essas palavras ainda não se cumpriram, elas vão se cumprir. E vamos fazer uma breve análise nesse versículo. Eu dividi esse versículo aqui em três partes. A primeira parte diz o seguinte: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Conforme eu já falei, é uma profecia sobre o futuro. Está dizendo que ele vai ser rei sobre toda a terra. Isto significa que todas as pessoas estarão debaixo de sua autoridade. O Senhor será rei sobre todos. E sobre isso eu quero ler um versículo que está em Salmos. Salmos 47, versículo 2. Está escrito o seguinte: Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Eu peço que você separe um tempo aí e depois leia esses Salmos de capítulo 47. Ele é muito curto, ele possui apenas 9 versículos. E você vai observar que esse salmo ele é uma profecia que o salmista proferiu. Quando eu estava lendo esses salmos, estudando um pouco sobre esse versículo para fazer essa reflexão, a sensação que eu tive é que o salmista ele foi arrebatado, ele teve visões do futuro, assim como o apóstolo João teve a visão e revelou no livro que hoje nós chamamos de Apocalipse. Eu digo isto porque ele falou coisas que vão acontecer e dá para perceber os detalhes, e ele fala com tanta autoridade que parece que ele viu, que ele estava presente no meio daquelas coisas que ele proferiu, coisas que ainda não aconteceram, mas vão acontecer. O Salmos 47 é uma profecia sobre o futuro e fala sobre o reino futuro do Messias. E o versículo número 2 diz que o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. E também esse capítulo 47 de Salmos, ele vai fazer concordância com vários outros trechos de toda a Bíblia Sagrada que vão falar sobre o reino vindouro, o reinado futuro do Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui que Jesus, o Senhor, será rei sobre toda a terra. É a primeira coisa que nós precisamos gravar e nós precisamos compreender. Agora vamos para a segunda parte do versículo que diz o seguinte: Naquele dia, um será o Senhor. Eu quero fazer o seguinte comentário. Até hoje, muitas pessoas questionam. Eu digo até hoje porque isso não é algo novo. Isso sempre existiu desde a antiguidade. As pessoas questionam e têm dúvidas sobre a divindade de Jesus. Muitas pessoas duvidam sobre a divindade de Jesus, sobre o fato de existir apenas um Deus, ou até mesmo o único Deus que nós cristãos cremos. Muitas pessoas não acreditam, outros ficam
com dúvidas. E também eles têm dúvidas sobre o único caminho que nós acreditamos. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus. Muitas pessoas questionam: qual é o caminho que nos leva a Deus? Será que Jesus é o único caminho? Será que ele é o caminho? Será que existem vários caminhos? Muitas pessoas dizem que existem vários caminhos. Sobre isso, eu quero falar uma coisa. Eu falei aqui que as pessoas duvidam sobre a divindade de Jesus, elas duvidam sobre a existência de Deus e sobre o caminho para chegar a Deus. Sobre a questão de existir um só Deus, Moisés falou isso, e eu quero ler para vocês, está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4. Está escrito o seguinte: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então Moisés afirmou que Deus é o único Senhor. Está afirmando que Deus existe e que ele é o único, ou seja, não há outro Deus. E o próprio Senhor Jesus veio confirmar as palavras de Moisés. Uma certa vez, os escribas estavam questionando Jesus, e Jesus respondeu usando essas palavras, e eu vou ler para vocês. Está em Marcos capítulo 12, nos versículos 28 e 29. Temos o seguinte texto: Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus lhe respondeu: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E vemos aqui no versículo 29 do capítulo 12 de Marcos, Jesus repetindo as palavras de Moisés, que estão registradas em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então temos aqui a confirmação, algo que já foi ensinado lá no passado e precisou ser reafirmado pelo próprio Senhor Jesus depois, logo depois. E estamos nós aqui cumprindo a missão de reafirmar as palavras de Jesus para todo aquele que ainda tem dúvida e não crê. O Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. Não há outro Deus. Então até agora nós vimos que o Senhor um dia vai reinar sobre toda a terra. Todas as pessoas estarão debaixo de sua autoridade. Depois nós vimos também que naquele dia haverá apenas um Senhor, ou seja, não haverá dúvidas. Naquele dia as pessoas não vão mais questionar, elas não vão mais perguntar se existe Deus, porque elas vão ter certeza de que Deus existe. Elas vão ter certeza que apenas um único Deus é o verdadeiro. E Moisés também falou algo sobre essas questões que as pessoas têm hoje, sobre o caminho. Ele falou, eu diria, de uma forma indireta. Ele não falou que Jesus é o caminho, mas ele disse algo que eu fiz uma correlação com o que Jesus disse e eu vou ler mais adiante. Moisés falou que haveria um mediador entre Deus e o povo, pois Moisés, ele é uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Por que eu digo isso? Porque o povo, para ter acesso a Deus, eles tinham que chegar a Moisés, para Moisés levar as causas diante do povo. Moisés era o intercessor do povo. Ele se colocava entre o povo e Deus e entre Deus e o povo. Quando o povo precisava de Deus, Moisés levava as necessidades do povo até Deus. E quando Deus queria passar alguma coisa para o povo, Deus passava para Moisés e Moisés levava para o povo. Até mesmo quando Deus queria castigar o povo, ele se irava contra o povo, Moisés se colocava entre Deus e o povo para que o povo não sofresse a penalidade. Ele era verdadeiramente o intercessor entre o povo e Deus. Era isso que ele fez no Antigo Testamento e por isso também nós dizemos que ele é uma figura de Cristo no Antigo Testamento.
Agora vamos ver o que Moisés falou. Está escrito em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Está escrito o seguinte: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Eu vou ler mais uma vez. Moisés disse para o povo: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti. Seria como se ele dissesse: Deus vai levantar no futuro um profeta no meio de vocês, no meio de seus irmãos. Em outras palavras, no meio dos seus descendentes. Esse profeta será como eu. A ele vocês deverão ouvir. Moisés deixou o recado e estava gravado na lei para que os seus descendentes tivessem conhecimento disso. Agora observe um detalhe nesse versículo de Deuteronômio 18:15. Ele disse que Deus enviaria um profeta como Moisés. Então vejam aí a relação que eu fiz de Moisés com Jesus. Moisés foi o Cristo do Antigo Testamento. Ele intercedeu pelo povo diante de Deus. E Jesus veio fazer a mesma coisa, com uma diferença. Ele é o nosso Salvador. É Ele quem perdoa os nossos pecados. É Ele quem nos purifica de todo pecado, nos liberta do pecado, quem nos perdoa e nos salva. Ele veio fazer o papel de intercessor e salvador da humanidade. E Jesus, ele não só cumpriu isso, como ele também falou sobre isso. Está lá em João, capítulo 14, versículo 6. Ele disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falou isso em forma de resposta. Nós vemos no versículo anterior que Tomé lhe perguntou: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Então Jesus deu essa resposta: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele explica a resposta: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse versículo aqui dá mais uma clareada nas questões que eu falei anteriormente sobre as dúvidas que a humanidade tem sobre o meio de nos achegarmos a Deus. Jesus falou que ele é o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então existe apenas um caminho. Moisés já havia falado isso no Antigo Testamento, outros profetas já haviam falado, e o próprio Senhor Jesus confirmou isso, e está registrado em João capítulo 14, verso 16, conforme eu acabei de ler. Agora vamos para a terceira parte do versículo 9 do capítulo 14 de Zacarias. Essa terceira parte diz: E um será o seu nome. Com isso eu quero dizer o seguinte: não haverá dúvidas, apenas o Senhor será reconhecido como Deus, apenas Ele será adorado. Todas as dúvidas cessarão, não haverá questionamentos, não haverá dúvidas e perguntas. Quantos caminhos são? Qual caminho é verdadeiro? Pois todos terão conhecimento do Senhor, estarão diante dele. Por isso todos vão se dirigir a ele e somente ele será adorado. Apenas o nome do Senhor será proclamado, louvado. É isso o que vai acontecer. Então o versículo diz: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. E para finalizar, eu quero fazer uma breve reflexão. Prestem bem atenção. A palavra de Deus, ela não falha. E essas profecias, você crendo ou não, elas vão se cumprir. E apenas aqueles que derem ouvidos às palavras de Deus permanecerão para sempre em sua presença. Guardem isso. Apenas aqueles que derem ouvidos às palavras de Deus vão permanecer para sempre na sua presença. Isso aqui está se referindo à salvação. Observem que Deus falou com o povo no passado através de Moisés. Ele disse que nos falaria através de Jesus.
E também ele falou que iria cobrar daqueles que não o ouvissem. Eu vou ler para vocês um texto que está em Deuteronômio capítulo 18, nos versículos 18 e 19. Vejam o que está escrito. Eis, lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Então, no versículo 18, Deus está falando que ia levantar um profeta no meio dos descendentes de Israel, os irmãos de Moisés, que seriam como Moisés, conforme eu comentei anteriormente, exerceria um papel semelhante. E Deus fala que colocaria as palavras dele nas bocas desse profeta. Esse profeta, é claro, nós sabemos que é Jesus. E também Deus disse para Moisés que Jesus lhes falaria tudo o que Deus lhe ordenasse. Portanto, não devemos esquecer que as palavras de Jesus são palavras de Deus. O próprio Moisés já deixou isso avisado centenas de anos antes de Jesus vir à terra. Está registrado em Deuteronômio capítulo 18, no verso 18. E no versículo 19, Deus dá um alerta. E será que qualquer pessoa que não ouvir as palavras, esse ouvir aqui não é só ouvir a onda sonora, a voz, ou ter o conhecimento, é o ouvir de viver e praticar a palavra. Não basta ter o conhecimento, precisamos viver, praticar a palavra, que é o mais difícil. Então, aquele que não ouvir as palavras de Deus, que Jesus falou em nome de Deus, que hoje já aconteceu, o que vai acontecer? Deus vai requerer dessas pessoas, Deus vai cobrar dessas pessoas. Então, nós precisamos ficar atentos a isso. E essas palavras também foram confirmadas, mas dessa vez não foi pelo Senhor Jesus. Os apóstolos confirmaram essa palavra e está registrada em Atos, capítulo 3, nos versículos 22 e 23. Quem estava fazendo o discurso era o apóstolo Pedro. Em um trecho de seu discurso, ele disse o seguinte, a partir do verso 22. Porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Observem aí que o apóstolo Pedro repetiu as palavras de Moisés, que para nós hoje estão registradas em Deuteronômio capítulo 18, versículos 18 e 19. O que me chamou a atenção aqui também é o versículo 19, no qual ele disse, e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Então, nós precisamos ficar atentos, porque Deus disse que essas pessoas que ignorarem a sua palavra serão exterminadas, excluídas do meio do seu povo, ou seja, não serão salvas, não herdarão a salvação. Então, o objetivo principal que me fez trazer essa reflexão aqui para vocês é sobre isso. Não ignorem esta profecia. Não ignorem esse aviso e esse alerta de Deus. O Senhor vai reinar sobre toda a terra, e naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. E todo aquele que não ouvir as palavras do Senhor será eliminado do meio do seu povo. Espero que essa palavra venha trazer edificação sobre sua vida e eu peço que vocês compartilhem essa mensagem com outras pessoas que talvez estão desviadas da presença do Senhor, talvez estão frias na fé, talvez estão vivendo no pecado, sem esperança, ou até mesmo para aquelas pessoas que já questionaram com você sobre a existência de Deus, sobre a divindade de Jesus, sobre o fato de Jesus ser o Salvador, perdoar pecados. Talvez você conheça alguém que tem dúvidas sobre o futuro da humanidade. Envie essa mensagem
e você vai estar contribuindo com o avanço do reino de Cristo nessa terra. Muito obrigado por ouvir uma mensagem no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue abençoando a sua vida.